Oi, gente, tudo bem? Vou gravar aqui o gabarito da terceira atividade de sala de aula para vocês, tá? Para vocês terem aí, para vocês estudarem um pouco antes da prova. Então, assim, né, é uma atividade que só tem uma questão, tá? Com vários itens, né? A, B, C, D, E, F, I, G, tá? E aí, assim, né, a gente vai considerar aqui a esfera centrada na origem de raio A, e a equação é dada, né, da esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado igual a ao quadrado, né? No item A ali o que eu quero, né, em termos de integrais duplas, escrever a expressão que calcula o volume da esfera, considerando o domínio de integração como uma região do tipo 1 tipo 2. Observa que aqui eu só quero escrever qual seria a expressão que calcularia, não vou calcular, tá? Então eu já desenhei aqui o item A, né, nosso objeto, o esboço, né, que eu estou fazendo. E claro, né, essa esfera é centrada na origem, quer dizer, então ela tem uma porção na parte positiva do eixo Z, uma porção na parte negativa do eixo Z, tá? E aí lembra, né, que a integral dupla, né, esse conceito que eu preciso que vocês entendam, ela calcula o volume abaixo da superfície até o plano XY, tá? Ele delimita ali até o plano XY. Então aqui ó, eu tenho um domínio de integração, né? Ó, aqui ó, que é a projeção ali, se vocês quiserem, né? Uma certa projeção ali dessa esfera aqui no plano XY, né? Que eu desenhei de vermelho. Obviamente é uma circunferência, a gente já sabe que é uma circunferência, né? Mas vamos argumentar isso. Só que o que eu quero, né? Calcular como uma integral dupla. Então, certo, eu deveria calcular o volume ali da parte de cima e pensar como eu calcularia o volume da parte de baixo, né? Só que esse sólido, a esfera, ele é simétrica. A gente já sabe que ela tem uma simetria ali com respeito ao eixo Z, em particular, né? Mas para qualquer eixo que você olhar ali, ela tem uma simetria, né? Então, se eu calcular da esfera até o plano XY, é só multiplicar por 2, porque do plano XY até a esfera na parte de baixo é o mesmo volume, né? Então, observa que esse volume, ó, esse volume eu vou escrever ele como sendo uma integral dupla, né? Uma integral dupla da região D. Onde está essa região? É aqui, ó, no plano, ó, é a projeção ali no plano, tá? É aquele corte no plano. E aí eu estou usando integral dupla, eu estou integrando a minha superfície, a minha função de duas variáveis, né? F de x, y, né? É isso que eu estou integrando, tá? É elemento de área, tá bom? Então, em termos gerais, é assim, né, que eu calculo. Só que, como eu falei, eu vou dobrar isso, vou multiplicar por 2, porque daí eu tenho certeza que eu estou calculando o volume de todo esse objeto, que é a esfera. Tá? Então, esse 2 que eu coloquei aqui é justamente porque a minha esfera é simétrica. Tá? E aí eu preciso saber algumas coisas aqui. Né? Então, ele me dá a equação. Observe que ele dá a equação da esfera. Né? Então, vamos escrever a equação da esfera aqui. Ó. Então, eu tenho a equação x2 mais y2, né? Mais z2 igual ao a ao quadrado. Esse a aqui ele é uma constante para mim. Né? Então, se eu estou olhando para o eixo z aqui, né? Eu estou trabalhando com o eixo z, eu vou isolar a variável z aqui para mim. Tá? Então, z se escreve, e eu posso escrever isso, né? Ó, mais ou menos, isolando, tá? A variável z, a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? X ao quadrado, mas está ruim para escrever aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado e tudo na raiz quadrada, né? Então, como eu argumentei com vocês, observa que eu estou pegando a parte positiva do eixo z, né? Então, ali eu peguei é, são duas escolhas que eu posso fazer, né? É mais ou menos, né? Então, quer dizer, a parte é, cima da esfera, né, a superfície ali da parte positiva ou a parte negativa. Vou pegar a parte positiva, tá? Para poder escrever como integral dupla. Então, aqui eu vou escolher, então, vamos, nossa, eu tinha que só para dizer que a gente vai escolher a parte positiva, tá? Ok, eu vou escolher esse aqui, ó. A ao quadrado menos x2 mais y, tá? Muito bem.
Além disso, eu preciso saber a região D, eu preciso escrever a região D como uma região do tipo 1 ou tipo 2, né? E a região D, observa que é justamente o plano, é quando eu estou no plano, aquela projeção D no plano de superfície, né? E no plano a gente sabe que é Z igual a zero, né? Então, para a gente desenvolver, pensar na região D, né? Nós temos que fazer Z igual a zero. Ó. Quando a gente faz Z igual a zero, na minha equação, o que a gente vai ter? Isso aqui vai implicar que x2 mais y2 é igual a A2, né? A ao quadrado. E a gente também já fez algumas vezes, mas a gente já viu que isso daqui ele é uma circunferência de raio A centrada na origem, né? Muito natural que seja isso mesmo, no plano XY, né? Ora, é uma esfera cortada ali pelo plano, tem que ser uma circunferência mesmo que eu devo enxergar, né? Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui, só para não estragar meu desenho. Muito bem, então vou colocar aqui, ó, de raio A, é isso que eu estou enxergando, tá? De raio A. E aí a gente já fez alguns exercícios parecidos com isso. Eu quero escrever essa região aqui, essa região D, né? Isso que eu coloquei aqui é a mesma região que está projetada ali em cima, como uma região do tipo 1 ou tipo 2. Tá? Vou escrever isso como uma região do tipo 1, tá? Então, escrever como região do tipo 1 é isolar o y aqui, ó. Eu vou isolar o y aqui dessa equação. Então, o y também vai se escrever como sendo a ao quadrado menos x ao quadrado na raiz quadrada, só que vai aparecer um mais ou menos, né? Aqui também aparece um mais ou menos. Deixa eu colocar aqui direitinho. Mais ou menos, né? Porque eu estou extraindo a raiz dos dois lados, né? Módulo. Vamos escrever melhor aqui. Então, observa, né? Eu tenho y igual a mais ou menos essas duas funções. O que é isso, né? Então, é justamente, né? Eu vou ter a curva aqui, ó, que eu estou tracejando de vermelho. A parte positiva é essa que eu estou tracejando de vermelho aqui, ó, da circunferência, tá? Essa parte positiva, vou colocar um maisinho aqui, que o y é positivo aqui. E a parte que eu estou tracejando de preto é a parte negativa, né? Ó, a parte negativa da circunferência. Vou escrever um pouquinho melhor aqui, só para não ficar tão feio, ó. Essa que eu estou desenhando aqui é a parte negativa, tá? Ó, ali da minha expressão. Então tem uma função em cima e uma função embaixo, né? Então, como uma região, vamos escrever aqui, ó. Então, como uma região do tipo 1, né? Região do tipo 1 significa que o y ele varia entre limites não fixos, né? Funções que dependem de x. Ou seja, ele vai variar do menor, que está mais para baixo, até o maior, né? Do menor para o maior. Então, vai da função que é negativa a ao quadrado menos x2 até a função que ela é positiva a ao quadrado menos x2, né? Um é positivo, outro é negativo, um está embaixo, outro em cima. E o x precisa estar entre limites fixados agora. E é justamente esses limites fixados, eles acontecem quando o y é igual a zero, né? Quando o y é igual a zero é a reta x, né? Y é igual a zero, estou em cima da reta x, do eixo das abscissas, né? Então, isso implica quando o y também é igual a zero, então o z já era zero, agora o y é igual a zero, sobra que x ao quadrado é igual a ao quadrado, né? E, portanto, eu concluo que x só pode ser mais ou menos a, né? Que é o que é esperado, de raio A, né? Isso a gente está falando. Então, o x varia de menos a até a. Tá? Certinho? Então aqui eu já tenho a minha região, descrevi direitinho tipo 1, poderia ser tipo 2, eu faria lateralmente essas funções, que dependeria de y, né? O x dependeria de y. E ao invés de isolar o y, eu isolaria a variável x aqui, tá? E daí o que acontece? Bom, daí agora substituindo o meu volume, né? O meu volume, que ele estava aqui, ó, igual a isso aqui, ó, duas vezes esse negócio que está de cá, vamos copiar aqui só para poder ser mais rápido, Ctrl C, vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então, esse volume que era dado por duas vezes isso aqui, escrevendo isso como integral dupla, usando, né, D como uma região do tipo 1 ou tipo 2,
Isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de menos a até a, integral de menos raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz de tudo isso aqui, até a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, que agora é positivo. A minha função f, né, a gente isolou ali, ó, a função f é o z, né, que a gente está escrevendo, vai ser raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, primeiro, como é região tipo 1, dy nessa ordem, tem que ser dy dx. Certo? Então, eu escrevi o volume da esfera em termos de integral dupla e olhando essa região D como uma região do tipo 1, por exemplo. Poderia ser tipo 2, sem problema. Tá? Então o item A está pronto. Vamos para o item B. E ele coloca assim, ó, em termos de integrais triplas, escreva a expressão que calcula o volume da esfera, considerando o domínio de integração como uma região tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Tá? E aí vamos para o item B, então. O item B, a gente precisa entender que o que calcula o volume da esfera, né, usando integral tripla do meu sólido, que é essa esfera que eu quero. E aí, a função que eu uso ali para poder integrar, como eu comentei com vocês, é a função identicamente igual a 1 dv. Pronto. E aí a questão toda é escrever a esfera como uma região tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Mas aqui eu vou aproveitar o exercício anterior, porque o exercício anterior já tinha escrito a esfera ali como mais ou menos. Agora eu estou pensando, né? Região, por exemplo, do tipo 1. Do tipo 1 significa que eu preciso de duas superfícies, ou seja, duas funções de duas variáveis, primeiro, que a coordenada z, né, o eixo z fica variando ali, ó. Então uma por baixo, outra por cima. Eu já obtive ali, ó, z igual a mais essa superfície, z igual a menos superfície. Então eu tenho duas superfícies ali variando, né? Então eu vou escrever isso aqui como uma região do tipo 1. Novamente, vou aproveitar o item anterior, tipo 1. Só que isso aqui é de integral tripla, tá? Tripla. Então, isso aqui significa o quê? Que a variável z, né, a variável z está entre agora menos a raiz de a ao quadrado menos x2 mais y2 até a raiz de a ao quadrado menos x2 mais y2. Quer dizer, um positivo, outro negativo, né? Tá aqui. O que mais? E daí, quando eu faço a projeção, né? Então, eu olho para a superfície e eu tenho que fazer a projeção da superfície no chão, porque é região tipo 1, né? Não é numa das paredes, é no chão. E no chão eu já fiz a projeção, como tipo 1 lá do exercício anterior, tá pronto, ó. Então, a projeção D ali, né? A projeção D eu vou usar a mesma, né? Então, aqui precisa ficar claro aqui como observação, aproveitando, né? Que eu estou aproveitando o item anterior, tá? O item anterior. Para poder escrever isso que eu vou escrever agora. Então, o y, a gente já viu do item anterior, que é a mesma projeção, né? Que fica entre a ao quadrado menos x ao quadrado na raiz, só que um sinal negativo para cá. E a mesma coisa aqui, um sinal positivo, com o x variando entre menos a e a. Né? É a mesma projeção, por isso que eu estou aproveitando aqui. Ó, tá? E daí essa integral, esse volume se escreve assim, ó, integral de menos a até a, integral de menos a raiz de a ao quadrado, fica pequenininho ali, deixa eu aumentar um pouquinho, a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado até a raiz, pequeno de novo, de a ao quadrado menos x ao quadrado, da integral, e agora as superfícies, né, menos a raiz de a ao quadrado menos x2 mais y2,
E aqui em cima, a raiz quadrada de a ao quadrado menos x2 mais y2 da função 1. E aí nessa ordem, né? dz, dy, dx. Tá aqui. Então, o volume agora está escrito em termos de integral tripla, né? É o mesmo volume do mesmo objeto, tá? Então, em termos de integral dupla, em termos de integral tripla. O item C está pedindo, ó, reescreva o item A usando coordenadas polares. Então, vamos para o item C. E aí, fazer coordenadas polares no item A, como é que é coordenadas polares, né? Coordenadas polares, né? Polares. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o x de r cosseno de θ, tenho que chamar o y de r seno de θ, certo? E eu acho que fica claro alguns resultados, né? Disso aqui a gente já sabe, né, diretamente, que x ao quadrado mais y ao quadrado vale r ao quadrado, né? Isso aqui é um resultado direto. E o nosso domínio de integração aqui está muito claro, é uma circunferência, disco ali se vocês quiserem pensar, né, no interior. E claramente, né, claramente já fez esse exercício várias vezes, mas também sabemos que esse raio varia de 0 até A, tá? Só fazer a continha se quiser. E o θ varia de 0 até 2π, ó, que é a volta completa, é um disco ali, né? Portanto, a integral volume em coordenadas polares vai ser dado pelo quê, né? O 2, que eu estou colocando o 2 porque tem que dobrar, né? Porque ele vai calcular o volume abaixo da superfície até o plano, tem que dobrar isso, né? Mudei a coordenada, mas tem que dobrar de toda forma. Aí, integral de 0 até 2π, integral de 0 até A, né? E daí quem que é a função que eu estava integrando lá no item A? Olha lá, é A ao quadrado, olha lá, menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu falei, ó, isso daqui ó, em coordenadas polares dá r ao quadrado. Tá? Atenção, então, ele vai dar r ao quadrado. Portanto, eu escrevo a minha função em coordenadas polares e lembra que não pode aparecer x e y agora. Né? Vai ficar a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de a ao quadrado menos r ao quadrado. E não pode esquecer de colocar o determinante jacobiano, que é o r. Tá? E aí aqui fica dr dθ. Tá? Então, em termos de coordenadas polares, o item A se escreve desta forma. Tá? Então, a gente pode comparar, né? Olhar, aquilo ali calcula o volume da esfera, esse aqui também calcula o volume da esfera. Os dois calculam. Item, esse aqui acabou, é só para reescrever. O item D, reescreva o item B usando coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, as duas, usando uma e a outra, tá? O item B aqui que a gente tinha aproveitado, né? E aí a gente vai aproveitar inclusive o item C também para poder escrever, né? Então vamos usar coordenadas cilíndricas, primeiro, né? Cilíndricas. Então, coordenadas cilíndricas a gente está usando, né, a mesma ideia. Vai fazer x igual a r cosseno de θ, né? Y igual a r seno de θ. E o z não muda, z é z mesmo, tá? Z é z mesmo, z não vai mudar nada. E daí a gente já tem as limitações. Aqui eu também estou usando, ó, aproveitando o item C, tá? Aqui, ó, estou aproveitando, porque é o mesmo objeto, né? Então, aproveitando o item C. O item C. E aí, como é que fica o volume, já aproveitando o item C, né? Então, o volume, aqui para mim, vai ser dado, ó. O volume vai ser dado por... E não vai ser 2 agora, porque lembra? Coordenadas cilíndricas é uma integral tripla. Então, aí eu não preciso dobrar, ele já está calculando todo o volume do objeto para mim, né? Então, essa é a integral tripla, né? Integral de 0 até 2π, integral de 0 até A, que é os mesmos, né? O raio vai variar, né? Tá vendo? Então, eu vou ter o raio variando igualzinho aqui de 0 até A e o θ variando de 0 até 2π.
que difere? É justamente o Z. O Z não muda. Então, como o Z não muda, o Z vai ficar variando entre as superfícies que estavam. Só que lembra, não pode aparecer x e y, eu tenho que mudar aqui, ó. No lugar onde é x quadrado mais y ao quadrado aqui, eu tenho que mudar, eu já sei que dá r ao quadrado, né? X ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado. Portanto, aqui vai ficar menos, deixa eu colocar aqui o azul, menos a raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. E aqui vai ficar mais a raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Ó. Então aqui ficou a integral tripla, né? Aqui é a última integral, né? Que é, na verdade, a primeira que eu integro. Então, entre as superfícies, raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. E aqui ficou raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? E aí a função identicamente igual a 1. O que eu não posso esquecer, deixa eu colocar a função identicamente igual a 1 de preto. 1 que multiplica o jacobiano. Também tem que colocar o jacobiano. Fiz mudança, coloco o jacobiano. E aí dr, dθ. Tá? Então, aqui uma outra forma de calcular o mesmo volume, agora usando coordenadas cilíndricas. Tá? E nesse mesmo ponto, eu preciso usar coordenadas esféricas, tá? Esféricas. Então, vamos colocar coordenadas esféricas agora no problema, tá? Coordenadas esféricas é x igual a ρ. Lembra que eu mudo a letra, não uso R, uso ρ aqui. Ρ, cosseno de θ, seno de φ. O y é ρ, seno de θ, seno de φ. Seno de φ. E o z é igual a ρ cosseno de φ. Ó, todo mundo muda aqui, né? Não tem jeito. E aí eu fiz essa conta para vocês. A gente já sabe, né, que x ao quadrado, né, já viu isso aqui, né, das coordenadas esféricas. Eu fiz a conta em aula. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui dá ρ ao quadrado. Isso aqui dá ρ ao quadrado, usando essas transformações. Por um lado. Por outro lado, a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é a equação igual a ao quadrado é a equação da esfera. Portanto, quando eu igualo isso aqui a ao quadrado, ó, quando eu igualo isso aqui a ao quadrado, isso aqui vai implicar que ρ tem que ser igual a, né? Claro, não é mais ou menos porque o ρ é o raio positivo, tá? Então já tem a limitação aqui para mim, né? É dado, né? O ρ é variando de 0 até a, porque o ρ é o raio, como eu falei, vai variando, né? De 0 até alguma coisa positiva. O θ de 0 até 2π, porque ele sumiu da equação ali, né? Eu estou falando de uma esfera, então é de 0 até 2π. E o φ é de 0 até π, como a gente conversou em aula, o φ, né? Não o aqui. O φ é de 0 até π, como a gente conversou em aula, tá? 0 até π, isso que escreve as coordenadas esféricas ali, para uma esfera fica dessa forma. Então, e o volume, né? O volume, agora escrito em coordenadas esféricas, né? Novamente, é uma integral tripla, vou colocar os limites aqui já, 0 até π, integral de 0 até 2π, integral de 0 até a. Né? Novamente, quero calcular o volume usando integral tripla, tem que usar a função identicamente igual a 1. Porém, eu fiz a mudança de coordenadas, preciso colocar o determinante jacobiano, né? O módulo determinante jacobiano. Que a gente já viu que para essas coordenadas é ρ ao quadrado seno de φ. Tá? E aqui nessa ordem que eu coloquei é dρ, dφ e dρ, dθ e dφ. Então tá aqui escrito. Então, isso aqui também, escrever isso aqui é o mesmo volume da mesma esfera, tá? Todos esses itens que eu coloquei aqui, se vocês calcularem, vão obter o mesmo resultado, né? A gente vai chegar no mesmo resultado. E aí, finalmente, vamos para o item E. Então, o item E fala assim, escolham dos itens anteriores para calcular e mostrar que o volume da esfera é o volume igual a 4π sobre 3 vezes o raio ao cubo.
tá? Então vamos calcular, escolher qualquer um desses. Vocês podem escolher qualquer um desses aqui, vai dar certo. Eu vou escolher esse último aqui, tá? Para poder calcular, já que está aparentemente mais facilitado aqui para mim, tá? Então, vou calcular primeiro em ρ. Em ρ ali vai dar, né? Então, o volume, ó. O volume. Estou aproveitando ali a última coisa que eu fiz. Então, a integral de ρ ao quadrado vai ficar ρ ao cubo sobre 3, a variado de 0 até a. Não tem nenhum θ aqui, né? Então, a integral de dθ é o próprio θ, então que multiplica θ avaliado de 0 até 2π. Que multiplica a integral do seno é menos o cosseno de φ avaliado de 0 até π. Ó. Né? Desse último, estou usando justamente isso aqui ó, que eu fiz. Tá? Bem direto. O zero ali para o primeiro fator não contribui em nada, então vai ficar a ao cubo sobre 3 vezes o zero aqui para o segundo fator não altera nada, né? Não contribui em nada, vai ficar só o 2π. E ali vai ficar, colocar o menos 1 em evidência, menos 1 que multiplica cosseno de π menos o cosseno de zero. Né? Cosseno de π dá menos 1, cosseno de zero dá 1, então vai ficar menos 1, menos 2, que multiplica pelo menos, mais 2. Então vai ficar aqui, né? Isso aqui tudo dá 2. E aí vai ficar 2 que multiplica 2π, vai dar 4. 4π sobre 3 vezes a ao cubo. Do jeito que a gente queria mostrar ali no item E. Tá? Bem simples. Está aqui. Vamos para o item F. Considerando a função densidade, ρ igual a x, y, z igual a x quadrado mais y ao quadrado, calcule a massa da esfera. Tá? A massa da esfera. E daí, para calcular a massa da esfera, eu preciso utilizar, né, uma integral tripla olhando para esse valor x quadrado mais y quadrado como função de densidade. O que eu quero dizer então, né, para poder lembrar? Isso aqui foi item E, vamos fazer o item F. F. O que é o item F? A massa, né? Então, a massa vai ser a integral tripla da minha região E, da função densidade, elemento de volume. Foi isso que a gente conversou. Tá? E aí eu posso usar qualquer um desses. Então, eu vou usar novamente, escrever isso aqui em coordenadas esféricas. Acho que é melhor, poderia ser outro aí, qualquer que vocês quiserem tentar calcular. Eu vou colocar aqui, ó, vai ficar integral de 0 até π, integral, tortinho aqui na integral, aqui, ó, integral de 0 até 2π, integral de 0 até a. Daí a função densidade, você precisa lembrar aqui, ó, o que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai dar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, tá? Se a gente colocar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ em evidência, vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, que multiplica cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1. Ó. Portanto, escrever isso aqui em coordenadas esféricas, né, a densidade em coordenadas esféricas, vai dar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Tá? Isso aqui é a função densidade em coordenadas esféricas. Tá? Tem que mudar, tem que mudar. E o determinante jacobiano porque eu mudei, né? Então aqui vai ficar ρ ao quadrado seno de φ. Tá bom? E aqui ficou d ρ d θ d φ. Ok? Só para organizar isso aqui, então minha integral ficou integral de 0 até π, integral de 0 até 2π, integral de 0 até a. Ρ a quarta seno ao cubo. Não vou nem escrever seno ao cubo, tá?
Eu vou trocar aquele seno ao quadrado ali por 1 menos cosseno ao quadrado de φ, né? Porque eu estou usando a identidade fundamental de trigonometria, né? Então esse cara aqui eu escrevi assim, ó, tá? Vezes o seno de φ, e aí d rho, d θ, d φ, tá? Claro, integral não aparece θ ali, né? Então integral de d θ é θ. Vou até colocar aqui, ó, θ avaliado de 0 até 2π novamente. A integral de ρ a quarta é ρ a quinta sobre 5, avaliado de 0 até a, tá? Então, as duas parcelas. O que vai sobrar para mim é justamente calcular essas duas integrais aqui, a integral de 0 até π do seno de φ, dφ, porque eu estou aplicando distributiva já do seno, mais a integral de 0 mais a integral de 0 até π do cosseno ao quadrado de φ, que multiplica, tem um sinal de menos ali, vou aproveitar e colocar aqui, ó, menos seno de φ dφ. Tá? Então, é isso que eu preciso calcular. Aqui vai ficar 2π, que multiplica a quinta sobre 5, né, esses dois fatores, ok? Que multiplica a integral do seno é menos cosseno, então vou colocar aqui, ó, menos cosseno de φ. Isso aqui está avaliado, né? Menos cosseno de φ avaliado de 0 até π. E aqui é interessante porque eu estou integrando por substituição. Se eu chamar u de cosseno, né? Se eu fizer assim, ó, u igual a cosseno de φ, du vai ser menos seno de φ. Olha lá, tá certinho, é u du já. Dφ aqui, né? Então, observa, ficou bem simples de integrar justamente por conta daquela substituição que eu fiz. Tá? Portanto, essa integral lá de cá vai ser exatamente u ao cubo sobre 3, que é cosseno ao cubo de φ sobre 3. Esse é o meu u, né? A avaliado de 0 até π. Isso aqui vai dar, por enquanto, 2π sobre 5, que multiplica a quinta. Bom, ali a gente já viu, né, que cosseno, aquele menos 1 ali, né, que ele vai dar 2, né, que coloca o menos 1 em evidência, cosseno de π dá menos 1, menos o cosseno de 0, então aqui vai dar 2, né, já fez essa continha aqui no item anterior aí, né, ó, dá 2, e da mesma forma ali vai ficar cosseno ao cubo de π, vai ficar cosseno de π dá menos 1 ao cubo é menos 1, né, e menos cosseno ao cubo de 0 dá 1, então menos 2 terços, né? Menos 2 terços. Vai dar menos 2 terços. E daí, finalmente, aqui é 6 terços, né? Então, 6 terços, 6 menos 2 dá 4, né? 4 terços, né? Então, aqui vai dar 8 π sobre 15 vezes a ao cubo. Tá aqui, unidades de massa, né? Unidades de massa. Se a densidade é assim dada, então eu tenho isso aqui, unidade de massa. E finalmente, o que eu vou ter finalmente ali, o último item, calcule a área superficial da esfera, né? Então é uma aplicação que eu pedi para vocês fazerem a leitura lá, né, da página do Sturt. A gente vai calcular a área superficial. Para calcular a área superficial, eu preciso das derivadas parciais, né, da minha função que eu estou calculando. Que função? Aquela que você está trabalhando lá em cima. Ó, né? A primeira, lembra que é integral dupla para calcular a área superficial, tá? É a área superficial que eu quero calcular aqui. Então, eu quero calcular a área superficial, tá? E aí eu já tinha escrito essa área, essa integral dupla, né? Em coordenadas polares, algo desse tipo. Mas vamos reescrever aqui, tá? Vamos reescrever aqui. Então, observa, né? Essa área superficial, ela é integral dupla da minha região D de integração
E não é da minha função que eu vou colocar aqui, não é a função. Eu vou colocar essa expressão, 1 mais z com respeito a x ao quadrado. Então, eu vou pegar minha função, vou derivar com respeito a x ali e vou elevar ao quadrado. E eu vou pegar minha função, vou derivar com respeito a y e vou elevar ao quadrado. É esse cara que eu vou integrar, tá? É esse cara que eu preciso integrar. E daí a gente já tinha visto que minha função z era a raiz quadrada de a ao quadrado menos x2 mais y2. A gente já viu isso aqui, tá? Que se escreve em termos de potência, se vocês quiserem, a ao quadrado menos x2 mais y2 elevado a meio, né? Elevado a meio. Tá? Então, quando eu derivo isso daqui, é claro que eu preciso aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar meio que multiplica a ao quadrado menos x2 mais y2 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro do parênteses com respeito a x. A ao quadrado é uma constante, o y ao quadrado é uma constante, vai sobrar só o x ao menos x quadrado para derivar, que vai dar menos 2x, tá? O 2 simplifica com 2, já posso voltar para o denominador lá, aquele outro fator. Então, eu consigo escrever isso assim, né? X sobre a ao quadrado menos x2 mais y2. Vamos colocar na raiz para ficar melhor, né? Então, vai ficar raiz de a ao quadrado menos x2 mais y2. Claro que observa que a função ali tem uma simetria na hora de derivar, só trocar x por y. Então a gente já sabe que essa derivada vai ser menos, né? Tem o sinal de menos. Menos y sobre raiz de a ao quadrado menos x2 mais y2, tá? Então, observa que eu vou colocar ali dentro da raiz quadrada, aqui, ó, que eu vou colocar, eu vou fazer essa continha aqui já, ó, vou fazer essa continha aqui já, tá? Então, fazendo aquela continha ali, vai ficar 1 mais z com respeito a x ao quadrado mais z com respeito a y ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado aqueles termos, o menos fica mais ali, né? Vai ser menos vezes menos mais. Então, vai ficar 1 mais x2, né? Estou levando ao quadrado, sobre a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Continua. Aí, somando essas frações, né, o número 1 eu multiplico e divido por esse denominador que é comum. Consigo escrever a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, mais x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Claro que esses caras aqui são negativos, cancela com esse positivo. E, portanto, a conta que eu tenho é a ao quadrado sobre a ao quadrado menos x quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Então, agora a gente já tem a função que eu preciso integrar. Só que aquele D ali, ó, aquele D ali, observa que aquele D ali, ele é aquele disco, né? O que eu estou integrando, a área de integração ali, o domínio de integração, é o disco, é o mesmo disco. Então, eu vou escrever isso em coordenadas polares também já, tá? Então, lembrando, tá? Em coordenadas polares, a área, né, superficial vai ser integral de 0 até 2π, integral de 0 até a, né? Aí a minha função vai ser raiz quadrada, então tem uma raiz quadrada, de a ao quadrado sobre a ao quadrado menos, lembra que não pode aparecer x e y aqui agora de novo, né? Então x quadrado mais y ao quadrado em coordenadas polares, a gente já sabe que dá r ao quadrado, vezes o jacobiano, r dr.
R de θ. Novamente, essa expressão aí não depende de θ, né? Vai ser integral de dθ é θ. Vou colocar aqui, ó. θ avaliado de 0 até 2π. Vezes a integral de 0 até a. Então, a raiz quadrada, né? A raiz de cima vai dar a, e se a é uma constante para essa integral, vou colocar aqui fora da integral já. Aqui, ó. A, né? Que multiplica isso aqui. Embaixo vai ficar uma raiz quadrada. Eu vou escrever ele como termo de potência lá para cima. Eu vou escrever, ó, a ao quadrado menos r ao quadrado elevado a menos meio. Elevado a menos meio. Vezes o jacobiano que está de cá. R dr. dr. Certo? Então, por enquanto, o que eu vou ter ali, né? Eu vou ter 2π que multiplica a. 2π que multiplica a. E aí, para essa integral, novamente por substituição, né? Se você chamar esse cara aqui, ó, dentro do parênteses, de u, né, o seu du é menos 2r dr. Então falta colocar um menos 2 multiplicando aqui, ó. Vou colocar um menos 2 aqui, porque daí vai aparecer, né? Compreende? Se eu fizer, ó, du dr, vai dar menos 2r. Então faltava um menos 2 ali. Bom, mas se falta menos 2, eu coloco um menos 2 aqui dividindo, ó. Tá? Então se coloca um menos 2 dividindo, aparece um menos 2 aqui dividindo. Né? Só para ficar certinho a minha substituição. Bom, então agora está certinho. É u du isso daí. Né? Então a integral de u du é u. Desculpa, é u elevado a menos meio du. Né? Então vai ficar u elevado a meio. U elevado a meio, que o meu u não substitui, né? Porque ó, u é esse cara, menos r ao quadrado. Então tem que somar 1 ali, né? Menos meio somar 1 fica mais meio, dividido por meio. Isso aqui é avaliado de 0 até a. Bom, daí finalmente o que a gente vai ter, né? Vamos escrever ali, ó, o 2 simplifica com 2, então vai ficar menos π que multiplica a. Bom, tem um meio aqui já dividindo, vou passar ele ali já multiplicando com menos 2 ali, né? Menos 2. Que esse 2 simplificou com esse, mas tem esse meio que inverte ali, aparece menos 2, né? E aí quando eu coloco o limite superior a no lugar do r, vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado zero. Então o limite superior não contribui em nada, só contribui de baixo. Só que daí quando eu coloco de baixo, eu tenho um menos, né? É o de cima menos o de baixo. Então menos a vai ficar a ao quadrado elevado a meio. Então fica assim, ó, a ao quadrado elevado a meio. Ó. Né? Só que a ao quadrado elevado a meio vai dar a porque a é um número positivo, né? Uma constante, é um raio lá para mim. É positivo, não é negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Então vai ficar 2 vezes π vezes, então, a vezes a ao quadrado. Certo? E aí observa que essa conta aqui, essa área superficial, foi da metade, né? Porque eu estou calculando uma integral dupla. Então é da metade da esfera. Se eu quero a área completa, eu devia ter começado desde o começo multiplicado por 2 ali. Mas não comecei, fiz só a metade, então vou multiplicar por 2 agora, né? Então a área que nós queremos aqui, a área vai ser 2π vezes a ao quadrado, que portanto 4π vezes a ao quadrado. Que é legal porque dá a impressão, né, que é uma certa derivada do a, né? Quando eu derivo aqui, ó, a expressão do volume, tombo o 3 simplifica com 3, vai ficar 4π ao quadrado. Né? Então, como eu estivesse enxergando uma certa derivada ali, né, da área superficial. Lembrando, isso aqui é a área superficial, tá? Não é a área plana, é a área superficial. Tá bom, gente? Então,
encerro aqui esse gabarito, tá bom? Espero que ajude vocês aí, bons estudos e até a prova.